Começamos então. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Derek, vice-presidente da BB Tour, e essa é uma live de quinta, que junto com todo esse nosso projeto de informação da nossa categoria, dos turismólogos e profissionais do turismo, você pode encontrar no YouTube, no nosso canal, @BB Tour Goiás, né? Queria agradecer a disponibilidade do nosso convidado de hoje, o Thales Queiroz, que é professor, palestrante e consultor em expertise de gestão pública. O Thales veio aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o turismo e os não lugares. Thales, tá bom? Ou melhor, deixa eu fazer uma introdução primeiro e depois passar para você dar boa tarde para todo mundo, né? Porque para a gente falar um pouco sobre turismo e não lugares, eu acho que a gente pode começar bem lá atrás, que a gente pode começar com as palavras do Américo Vespúcio, que ele escreveu ao chegar aqui no Brasil, na região de Angra dos Reis, né, na região de Ilha Grande e tal, que se houver paraíso na Terra, não pode estar longe daqui. Então, assim, a gente começa a nossa fábula da América. Assim começa a construção do não lugar da América. Essa fábula do novo mundo, o paraíso na Terra. Depois, com a colonização, a tentativa da cópia do velho mundo. Então, assim, o não lugar, por essência, à vista do europeu, né? Então, Thales, para a gente nivelar um pouco a informação, você pode falar para a gente um pouco sobre os não lugares, sobre o que é o não lugar? Boa tarde, Derek. Muito obrigado pelo convite, por estar participando aí com vocês de uma pauta tão importante. Eu agradeço também à professora Giovana, presidente da BB Tour Goiás, por estar realizando essa série de lives fundamentais para que a gente venha debater e dialogar sobre o turismo, não só na cidade de Goiânia, não só no estado de Goiás, mas também a nível de Brasil e nível mundo. Derek, o turismo, ele tem as suas vertentes e tem as suas ramificações. Dentro da nossa pauta de hoje, e é um prazer inenarrável estar falando desse assunto que aborda os não lugares, a gente vem entender que o turismo, né, analisando de alguns de seus variados aspectos, desde o papel da propaganda, no uso de imagens, né, que era utilizada para persuadir o consumidor, passando também pela produção, né, de não lugares, que constituem os assuntos mais relevantes do turismo, né, e entra como a cidade de Las Vegas ou o parque temático da Disney, né, que fica em Orlando. Então, elas refletem ícones famosos, né, ou seja, dentro deles há uma réplica de Veneza, da Torre Eiffel, né, ou até mesmo uma parte da savana africana. Então, todos esses lugares, eles acabam transformando-se em cenários turísticos, reproduzidos fora de seus locais de origem, constituindo, né, um mundo do faz de conta. Então, a gente percebe que dentro do contexto turístico, muitas vezes nós estamos andando em lugares que nós temos a sensação, né, de estar num lugar, mas o lugar representa uma outra identidade, né, uma outra cultura. E a gente vê muito isso nos complexos turísticos, né, que eles fazem um simulacro, ou seja, eles imitam os lugares, por isso que nós chamamos de não lugares. E por que isso? Porque a palavra turismo, né, ela carrega essa certa magia, né, um ar de sedução, ela é envolvente, né, assim, desde a pré-história, né, o homem ele sempre se deslocou, né, então assim, mas o evento de turismo ele é mais recente. Viajar, né, como turista pressupõe o encanto, o fascínio, o sentimento de descontração,
ou mesmo até uma aventura. Mesmo viagens de trabalho, eu acredito que muitos, principalmente nossa cidade de Goiânia, que ela é considerada dentro da cidade, um dos maiores segmentos de turismo de negócios, mesmo assim, indo a viagens a negócios, a trabalho, né, a gente sempre tira um tempo para o lazer, para o descanso. Então, falando do não lugar, nós podemos entender que não existe recursos turísticos, mas sim recursos exploráveis e utilizáveis em determinadas condições tecnológicas e econômicas. A aptidão turística da região acaba cedendo espaço para uma tecnosfera comandada pelo capital, que cria lugares para o turista a partir do nada, né? Então, a famosa Las Vegas, vamos citar esse exemplo, né? Um lugar que foi construído no deserto de Mojave, né? Então, do meio do nada, eles construíram uma cidade que carrega, sim, várias identidades culturais, como tem um pouco lá, né, de Paris, tem um pouco lá da China, tem um pouco lá da África. Então, eles fazem um simulacro, colocando várias identidades dentro de uma só, né? Então, se a gente perceber, né, como que o maior complexo, né, que é o Sun City, que localiza na África do Sul, que é um dos maiores resorts do mundo, né, as pessoas elas consomem muito mais a segurança do destino, né, do que propriamente a identidade local. E o grande legal de tudo isso, né, é que o turista, ele, no seu imaginário, ele faz uma viagem, né, para o mundo da fantasia. Então, esse miticismo no turismo, nós chamamos de vendedor de sonhos, né, porque no turismo é um produto intangível, é um produto que você não toca, é um produto que você não armazena, né, mas é um produto consumido de imediato. Então, a gente consome o turismo, né, de imediato, a gente não estoca o produto turístico. Então, o turista, ele viaja nessa fantasia, ele viaja, né, nesse sonho que venderam para ele, e que muitas das vezes, Derek, ele gosta dessa fantasia. Então, a maioria das vezes, ele sabe que o lugar onde ele está viajando realmente não é o lugar de origem, mas essa falsa realidade, para ele, satisfaz o desejo como se estivesse no lugar de destino, de origem. Ou seja, simular Paris, né, para ele, ainda que não seja Paris, né, ainda que ele não esteja em Paris vendo a Torre Eiffel, para ele estar a sensação de olhar a Torre Eiffel, né, já atende os seus desejos e as suas necessidades. Então, no lugar, ele traz essas características, né, que impulsionam as emoções, os sentimentos e os desejos do turista. Thales, pegando esse gancho sobre a questão do imaginário, muito ligado à questão do mercado, e essa construção desses não lugares, eles também estão espalhados pelo nosso estado. A gente pode citar alguns exemplos aqui e ao longo dessa conversa o faremos. Mas você acha que, para a gente fazer um recorte geral, que esses não lugares, eles são construções que tendem a se consolidar ao longo do tempo, que vão se incorporar à paisagem, gerar uma nova paisagem naquele lugar, ou não? São coisas efêmeras, enquanto a moda está valendo, está lá, e depois serão abandonados por muitas obras. Como você vê isso a médio e longo prazo? Então, se nós pararmos para pensar em turismo, nós pensamos em fantasia. Se nós pensamos em fantasia, nós pensamos o que está na moda.
Então, a moda ela é sempre atrativa. Então, não sei se você se lembra, nos nossos 14, 15 anos, 16 anos, na época do ensino médio ali, a moda era viajar para a Disney. Né? Então, né, passava lá os agentes de viagem dizendo, olha, vamos para a Disneyland, a terra da fantasia, a terra da felicidade, a terra das tias, né? Ô tia, da segurança. Então, o turismo, ele é inovador porque ele está sempre na moda. Ou seja, a Disney, ela nunca sai de moda. Las Vegas, ela nunca sai de moda. Né? Os resorts, eles nunca saem de moda. Por quê? Porque eles estão sempre projetando um não lugar. Então, este não lugar, ele está sempre sendo projetado de acordo com o quê? Com as tendências. Né? E isso faz com que a modalidade, né, de implementação do não lugar, ela nunca acabe. Porque as nossas fantasias, elas nunca acabam. A fantasia do ser humano, ela nunca acaba. E é importante a gente entender, né, que o turismo ele realiza fantasias, ele realiza sonhos. E essas grandes redes de capitais abastados, né, eles estão justamente para realizar os desejos das pessoas que não podem ir àquele lugar ou querem estar em um lugar e, ao mesmo tempo, contemplar vários lugares. Né? Então, sempre vai acontecer, né? O não lugar ele sempre vai ser característico do turismo pós-moderno, e a gente tem que entender que isso, para nós turismólogos, para nós gestores do turismo, que gostamos de planejar o turismo, que gostamos do planejamento turístico, podem trazer impactos negativos, tanto para a cidade, tanto para a cultura, tanto para o meio ambiente e tanto, né, para o viajante. Né? Então, nós que pensamos turismo, nós temos que trazer, como os publicitários dizem, né? O folder ele tem que ser cada vez mais real. Né? Então, a gente tem que trazer o máximo de realidade, né, ao folder, ao destino vendido. Então, esse é uma das nossas preocupações como gestor turístico. Né? Trazer a realidade do local e não trazer um não lugar. Thales, e falando sobre os locais em si, os locais próprios, as cidades, as comunidades, como que isso impacta ali na vida delas? Você citou um exemplo de Las Vegas, que foi construída no meio do deserto, já com essa ideia de ser a cidade da diversão, a cidade dos cassinos e tal. Nós podemos citar aqui em Goiás a criação de Rio Quente, que foi uma cidade estruturada em torno do empreendimento turístico, né? Então, já nasce fabricada, mas nós temos outras situações, como, por exemplo, Pirenópolis, quando ocorreu aquela novela, né, a Estrela Guia, que a cidade, inclusive, não estava preparada para o fluxo de turismo que veio a seguir daquilo, mas, e aí, como que essa população, a partir dessa criação do não lugar, como que essa comunidade, como que esse destino, como que essa cidade, ela vive após isso, como que ela se identifica? Isso prejudica? Desculpa, gente, está passando um caminhão aqui, vocês devem estar ouvindo a zoada. Mas é isso, né? Ao vivo é da vida, as coisas acontecem. Não tem um estúdio, né? Não tem que gravar de casa, a vida segue. Então, como que isso impacta nessas cidades e nessas populações? Certo. Vamos pensar de maneira macro, o turismo de maneira macro. Quem não foi, né, para Recife e não ouviu que Recife era chamada de Veneza brasileira? Agora eu te faço uma pergunta. Quantos que chegaram a Recife, né, imaginando, né, aqueles rios, né, aquela cidade do amor,
né? Aquela cidade da fantasia, aquela cidade dos casais, né? Daquelas gôndolas, né? Quantos daqueles que viajaram, né, para Recife imaginando uma Veneza no Brasil e de repente elas se dão em conta que a cidade de Veneza, né, não era aquilo que elas esperavam dentro de uma Recife, com os rios que cortam a cidade, poluídos, cheirando mal, né, e que tem, né, o contraste, né, da verdadeira Veneza. Imagina o turista que foi para Recife, imaginando que Recife era a Veneza brasileira. Né? Então, assim, eu acho que a Os canais de Veneza também devem cheirar tão bem quanto os de Recife. Se me mas o clima, né? Os passeios, não é isso? Então, assim, o turismo, o não lugar, ele tem essa projeção de vender um lugar com características diferentes que levam uma nomenclatura, né, parecida do original. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ler um texto, né, de um folder de um resort localizado na Bahia, né, que diz assim: localizado num estado em que as raízes do país são evidentes, berço da descoberta do Brasil, com música, literatura e gastronomia bem marcantes, esses atributos não foram suficientes para o hotel Praia, né, atrair turista, pois diz o seu folder: um paraíso de tranquilidade, natureza e ecologia. Olha só, 12 quilômetros de praias virgens, coqueiros sem fins. Um lugar atraente como a Polinésia, acolhedor como Tahiti, charmoso como as Bahamas e pertinho de você. Como se não bastasse, o referido anúncio ainda continua. Olha só, mesclando estilos arquitetônicos do período pré-barroco com o charme da Polinésia, ou seja, o Eco Resort irá colocar você em completa interação com a natureza. Então, assim, quem não puder se deslocar até a Polinésia original, né, vai para a Polinésia brasileira. Né, que, além de tudo, de ostentar o caráter acolhedor do povo do Tahiti, ainda possui o charme das Bahamas. Então, repete-se o faz de conta para o turista. Então, a gente pega a Bahia, né, uma cidade riquíssima culturalmente, uma cidade que tem a sua gastronomia, que tem, né, a sua cultura, que tem toda a sua pluralidade, né? Imagina um turista chegando na Bahia e falar assim: a minha Polinésia brasileira. E a nossa querida Pirinópolis, né? Que nós entendemos que tem a sua particularidade das cavalhadas, né? Das cachoeiras, né? Que temos a nossa gastronomia local. Imagina um turista vendo aquele cenário, não é? Nossa, que cidade planejada, que cidade preparada, que linda cidade de cachoeiras, que eu tenho a convicção que deve estar muito bem organizadas, né? Os hotéis muito bem, as pousadas preparadas, bilíngues, né? Para receber os turistas, né? Em vários idiomas. E quando chega no local, né? A natureza, felizmente, não é uma mentira, né? Mas e a estrutura? Olha, quando eu estava na faculdade,
eu tinha uma agência que vendia Goiás. Ela chamada Freedom Adventure Goiás. Érico, pasme, a grande dificuldade nossa, isso é por volta de 2000, né, dos anos 2000. A nossa grande dificuldade era realizar as parcerias para o receptivo local. Então, a gente sabe quando a gente faz um day by day, quando a gente cria um produto turístico, né, a gente tem que ser fiel. Né? Por quê? Porque o turista, ele compra, né, esse sonho. E quando esse sonho ele não é executado, né, na realidade, de maneira que ele comprou, o hotel não é da maneira que ele pensou, os produtos não são da maneira que ele pensou, os restaurantes não são da maneira que ele pensou. Então, se a gente parar para pensar, a maioria das agências de viagens, elas, né, quebram, até chegam a quebrar, principalmente por ações, né? São ações trabalhistas e ações também que vendem uma falsa realidade. Né? Então, realmente, o impacto do não lugar, agora falando do não lugar, o impacto do não lugar também para a cultura local pode ser muito destrutivo. Por quê? Porque ele se transforma num local que não tem a sua identidade. Ou seja, a sua identidade, né, ela não é real. Então as pessoas elas começam a olhar para uma cidade pensando em outra cidade. O que atrai o turista não é a identidade local, não é a cultura local, não é o povo local, não é a gastronomia local, não é os atrativos turísticos locais, mas é a percepção, né, da construção de um outro local que se faz naquela cidade. E eu vou dar um exemplo partindo de nós, do estado de Goiás. Nós somos muito ricos em meio ambiente. Nós somos muito, né, o nosso estado é muito propício, né, para o turismo de aventura, para o turismo rural. Né? E aí, muitas vezes, nós temos um conceito de eco-resort. Né? E se a gente for parar para pensar, qual é o conceito, né, de ecoturismo? O que é ecoturismo? Então, se a gente parar para pensar, né, o ecoturismo, o prefixo eco, né, está voltado para quê? Para o sentido de preservação, não é isso? Não é? Da natureza. Então, o prefixo eco, né, ele nos leva o quê? A natureza, a preservação da natureza, né? E que não combina com a maioria dos resorts. Né? E quando a gente pega a palavra resorts, né, muitas das vezes, a maioria das vezes, não tem nada a ver, né, com a palavra preservação da natureza. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, que Ceballos, em 1981, ele usou o termo, né, turismo, ecologia, o turismo ecológico pela primeira vez, em 1981. Em 1983, né, foi a primeira vez que se ouviu falar do termo ecoturismo. Né? Então foi que importou o termo. E quando a gente pega para a nossa realidade, né, e é muito bom a gente se atentar a isso, né, quais são os princípios do ecoturismo, né, dentro da sua identidade, da sua existência, do seu motivo de existir? É a preservação da natureza. E por que as pessoas faziam ecoturismo? Né? Elas se deslocavam para preservar a natureza, né? Para sentir prazer na natureza. Então, quando eu faço um ecoturismo, eu vou a um lugar onde eu vou preservar a natureza, né? Eu vou aproveitar a natureza, preservando a natureza e sentindo prazer nessa natureza. Aí a gente pega os não lugares, né? Os eco-resorts. Né? Eu te faço uma pergunta. Tem alguma coisa de ecoturismo? Assim como você disse,
existe a questão, o que é a publicidade, né? É o que se vende hoje em dia. Falar sobre eco, sobre ser verde, sobre ser sustentável, vende muito. Agora, o folheto é uma coisa, a realidade, muitas das vezes, ou na maior parte delas, é outra, né? E assim como você disse, quero voltar lá atrás no panfleto do Praia do Forte, porque o panfleto do Praia do Forte é algo sensacional, né? Algo assim, eu sempre achei o fruto muito assim, evidente do que é a nossa síndrome de vira-lata, né? Que o Nelson Rodrigues falava. Que você pega o Brasil, que é um país que é conhecido por ter um povo extremamente acolhedor, né? Um povo que gosta de receber o estrangeiro, né? Um povo já foi considerado o povo mais feliz do mundo, mas para você falar de hospitalidade, você usa o exemplo do Tahiti. O Brasil tem algumas das praias que já foram eleitas entre as praias mais belas do mundo, né? Assim como nós falamos aqui no começo dessa conversa, a ideia do Brasil nasce como isso, né? Nasce como o paraíso na Terra. E aí, mas para você falar de praia bonita, você vai usar o exemplo da Polinésia Francesa. Então, assim, a partir disso, esses cidadãos ali são cidadãos da onde, né? Para onde eles se encontram? Porque de uma realidade bem distante da que é construída para eles, né? A que forçam eles a fingirem que é. E aí, como você traz também a questão do eco-resort, do ecoturismo, que muitas das vezes é bem isso, né? Você tem uma propaganda que diz que as coisas são sustentáveis, que existe um planejamento. Uma vez eu vi uma ação muito interessante do hotel que eu fiquei matutando sobre isso, que ele falava que eles faziam compensação ambiental. Era um hotel em São Paulo, mas ele fazia compensação ambiental dele lá na Paraíba. Eu pensei, não duvido que a Paraíba precise de compensação ambiental. Mas, assim, o hotel em São Paulo está compensando lá. Então, assim, as coisas se tornam meio distorcidas a partir do ano que você conta essa história, né? Então, e isso fundamenta a criação de não lugares, né? Você distorcer um pouquinho para contar outra história e deixar de contar as nossas histórias, que são histórias tão belas, né? Que são histórias tão ricas, que têm uma profundidade histórica, uma profundidade simbólica muito importante, que isso é muito valoroso, né? Porque ir para a Polinésia Francesa, se você pensar no turismo interno, pode até fazer sentido, né? Você falar isso para o turista interno, que aquilo é como lá. Agora, para o turista interno, por que ele não iria para lá? Porque ele viria para cá, sabe? Porque não desfrutar do original e sim desfrutar do que é quase como. Então, a gente acaba que desvaloriza os nossos produtos, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa paisagem, os nossos territórios, para poder valorizar o que é de fora, para poder dar ares. E aí o Brasil tem muito disso, né? Sempre quis muito se aproximar da sua herança europeia e fingir que a herança indígena e africana não existem na nossa construção, né? Então, existe sempre esse processo de colocação de barra, né? De uma miscigenação forçada que nos leva a esses vários não lugares que nós temos hoje no nosso estado, no nosso país e até no mundo, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar que o Hot Park é um parque da Disney, foi construído pelas mesmas pessoas da Disney. A ideia da praia do Cerrado. Sabe, você pensar que, olha, tem armas termais de 40 graus que brotam do morro, totalmente preservado, isso não é bacana, a gente tem que fazer uma piscina de ondas, a gente tem que artificializar ao máximo. Vamos longe, não, aqui na saída de Inhumas, já ouviu falar na Cachoeira das Lajes? Que é um complexo de cachoeiras, mas que é isso. O que foi interessante para eles foi quando eles começaram a fazer piscinas e artificializar cada vez mais o local, né? Então a gente cai nesses não lugares da artificialização do que originalmente era interessante, por isso era atrativo, né? E esses produtos ou esses destinos, eles são criados mesmos, né, por operadoras, né, justamente por elas se tornarem mais atraentes para conquistar o seu cliente.
né? Por exemplo, a gente pega Cancún, né? Cancún ela foi criada para atender o público dos Estados Unidos e do Canadá, né? E aí as operadoras brasileiras chegam e falam, né, Cancún, o paraíso, né, e começam a vender, né? Aí a classe média brasileira, né, ela fala assim, nossa, mas todo mundo está indo para Cancún, o chique é ir para Cancún, o chique é passar a lua de mel em Cancún, né? Então, geralmente, ela faz o pacote, né? O pacote em si não é tão caro, né? Então, é um preço, assim, de viajar, mas quando chega em Cancún, os valores são absurdos. Então, os valores são estratosféricos. Então, a pessoa, ela não curte o lugar. Aí vira frustração. Né? Porque, nossa, me venderam um lugar paradisíaco, mas, infelizmente, eu não posso usufruir desse lugar. Por quê? Porque esse lugar não foi feito para mim, mas foi vendido para mim como se fosse um lugar espetacular. Né? Então, ele fica só no quarto do hotel. Essa característica, né, e muitas vezes a pessoa nem sabe onde que é a Polinésia Francesa, às vezes a pessoa nem sabe onde, o continente que fica a Tailândia, sabe? Então as pessoas elas viajam muito pelo não lugar, no sentido da fantasia, que esquece de entender a regionalizar, a georreferência do local, né? A referência do local, a identidade, a cultura. Então são produtos criados, né, esses não lugares são produtos criados mesmo, né, para mexer, né, com essa fantasia de atrair o cliente, e o cliente muitas vezes ele nem sabe aonde está pisando, né, pela fantasia de fazer uma viagem internacional, né, o chique é fazer uma viagem internacional, né, o chique é falar para as pessoas que eu fui para o lugar, às vezes. Então o turismo ele mexe com essa moda. Por isso que o não lugar nunca vai sair de moda, né? Respondendo novamente. Você fala dessa questão do Caribe, me lembra muito também a questão dos cruzeiros, né? Os cruzeiros tiveram uma época que estava muito em moda e aí começaram a parcelar em várias vezes os cruzeiros, né? E aí acontecia muito disso que você falou, porque aí chegava lá no cruzeiro, a água é cotada em dólar, né? Então, assim, custa 15, 20 reais uma garrafa d'água. Então, assim, aí as pessoas chegavam, conseguia pagar, ter acesso, né? Como você falou, conseguia ter acesso àquele produto, mas chegava lá, se via ou coagida a totalmente se endividar, ou passar uma frustração de não conseguir usufruir de fato daquilo que lhe foi vendido, né? E partindo para a nossa realidade, eu amo o Hot Par, como bom goiano, né? Então, né, tem aquela frase, né, a famosa frase, que foi a praia do Cerrado, né? Você lembra daquela do slogan, né? Mas a próprio Rio Quente, né, é um não lugar que está dentro dessas características, né? Porque a pessoa vai para lá e lá é tudo muito caro, né? Então, e assim, agora nós sabemos que Rio Quente hoje é o que recebe os maiores em termos de quantidade de voos charters, né, no Brasil. Nós sabemos que Rio Quente é um grande, né, atrativo turístico do estado de Goiás, sem dúvida, gera emprego, gera renda, gera riqueza, mas a gente tem que, né, como turismólogo, a gente tem que fazer o nosso diagnóstico. Eu não vejo a cultura local lá, né? Eu não vejo, né, a história daquela cidade, a história do nosso estado sendo contado lá. Né? Eu vejo lá um pouco dos Estados Unidos, eu vejo um pouco lá da Europa, né? Mas eu não vejo Goiás, né? Eu não vejo souvenirs de Goiás, eu não vejo a música goiana, eu não vejo a cultura goiana. Né? Que legal, imagina os turistas assistindo lá, né, dentro da programação, né? Vamos assistir um pouco, né,
de um teatro, né, que representa a cultura local, né? Vamos assistir um pouco, né, de um espetáculo, né? Então, assim, eu acho que isso enriquece, né, agrega valor, né, para o desenvolvimento de base local. Então, são coisas que nós temos que estar atentos, né? É importante gerar riqueza, é muito importante. É importante gerar renda, é muito importante. Mas vamos fazer, né? Vamos fazer, né, com a nossa brasilidade, né? Vamos fazer com a nossa goianidade, vamos fazer, né, com aquilo que nós temos, vamos usar os recursos financeiros, vamos usar os recursos tecnológicos, né, vamos utilizar os vários tipos de recursos para vender o que nós somos, para vender a nossa identidade, o que produzimos. E é isso que deve ser a principal atração. Nós somos a principal atração. A nossa fauna, a nossa flora, nossa fauna, nossa flora, o nosso povo, a nossa gastronomia. É isso que nos diferencia do resto do mundo. E é isso que nós temos que investir, produzir, né, projetar. Né? Nós não somos contra os resorts, não somos contra os eco-resorts. Né? Eu acho que nós temos uma característica de todo turismólogo é chato, como no início havia o eco-chato, né? Você lembra daquela fase dos ecologistas, né, que nada pode? Não é que nada pode, né? O nosso olhar, né, é para dentro, é intrínseco, né? O nosso olhar ele é um olhar daquilo que nós somos, de onde nós viemos, né? E nós gostamos disso, né? Eu, particularmente, Thales Queiroz, eu amo ser goiano, eu aprendi a ser goiano, né? Eu aprendi a falar como um goiano. E lá, né, na própria Bahia, eles não vão falar como goiano. Né? Do próprio Rio de Janeiro, eles não vão comer como goiano, principalmente lá fora. E a nossa riqueza é valorizar aquilo que nós somos. E diminuir um pouco dos não lugares. Eu acho que é bem isso que você falou, tá? Eu acho que nosso grande desafio agora, não só na construção dos destinos turísticos, mas na construção da identidade nacional mesmo, é transformar o que nasceu para ser num lugar, porque é isso, né? Nosso idioma, nossa arquitetura, a construção de nossas cidades, então, a nossa ideia de lugar, são todas importações, né? Não são coisas que foram originadas aqui. Então, a partir disso, a partir dessas construções estrangeiras, a partir desses não lugares, a gente construiu os nossos lugares, né? A partir de uma arquitetura colonial, e aí o nome já diz, né? De colonização mesmo, de Pirenópolis, de cidade de Goiás ou de Ouro Preto, a gente construiu durante esses 300 anos que alguma dessas cidades tem, ou durante esses 210 anos que o setor Campinas daqui de Goiânia tem, para contribuir na construção do que é essa identidade, do que é o que você falou, a nossa língua é o português, mas falar igual nós falamos, nenhum outro lugar fala. A comida do jeito que nós fazemos, que nós comemos, mesmo algumas tendo sido importadas, totalmente transformadas, miscigenadas, como é também como é a nossa cultura, como é a nossa população. Então, todos esses processos, eu acho que o grande desafio desses processos é isso, é a construção de mais lugares e menos não lugares, né? De mais lugares que são, podem até ser recortes de outros lugares, podem até ser inspirados em outros lugares, igual, por exemplo, Goiânia, é uma cidade, como você disse, né? Essa sim é uma cidade que, né, no início era uma cidade planejada, né, que começou tendo um traçado copiado do europeu também, mas que se desencadeou uma experiência de ocupação urbana que não tem nada a ver com o que foi planejado no começo e que tem dificuldade de manter o seu traçado original, né? Então, a partir disso, a gente pegar esses recortes, esses pedaços, essas identidades que não são una, né? Que são fruto de várias migrações, de várias confluências,
e a partir disso a gente tentar ver, não, isso aqui é o nosso lugar, essa é a nossa Goiânia, esse é o nosso estado de Goiás, essa é a nossa Pirinópolis. Esse é um entorno, imagina assim, eu vi um debate muito interessante esses tempos para trás que falava sobre turismo, não, perdão, sobre turismo não, mas sobre a cultura de fronteira. O que é a fronteira? Você viver ali a disputa pelo território, o fluxo de pessoas que vêm e vão todos os dias, por exemplo. Então, vamos pensar o que é o entorno de Brasília, o que é essa região, sabe? De pessoas que vivem em Goiás e trabalham no Distrito Federal, sabe? E até que ponto essas pessoas conseguem ter acesso, sabe, a todas essas narrativas, a todas essas construções que são próprias ou não, se tudo realmente, no final das contas, lhe é alienado, lhe é negado, e apenas transformado em não lugares, em cópias de Brasília, em cópias de Nova York, em cópias de Veneza. E nós temos um desafio muito grande, né? Transmitir para os investidores, transmitir para a população local, transmitir, né, para o povo estrangeiro, para as pessoas estrangeiras, que nós somos bons, nós temos valor e o que nós fazemos é bom. Então, o grande desafio que eu vejo hoje, sabe, é atrair o investidor, porque o turismo ele precisa de investimento, ele precisa de recursos, mas não nos vender. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ou seja, eu só vou permitir que uma grande empresa, né, um grande empreendimento venha para Goiás se ele quiser fazer do jeito que ele quer. Né? Ele quer construir aqui, né, uma Manhattan, estou dando um exemplo. Né? Não, nós não queremos uma Manhattan em Goiânia, nós não queremos uma Manhattan, né, em Goiás. Nós queremos o dólar, nós queremos o euro, mas para empreender as cavalhadas, para empreender a dança da Xuxa, para empreender o arroz com piqui, para criar cenários locais, regionais, que valorize aquilo que nós somos. Né? Então, o nosso grande desafio é falar, olha, nós temos um bom produto, invista em Goiás, invista em Goiânia. Né? Vamos, ao invés de criar o Pato Donald, né, ao invés de criar o Tio Patinhas, vamos criar personagens regionais, né? Vamos criar personagens locais, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir. Né? Vamos criar souvenirs locais. Né? É muito bom ir para Disney, é muito bom ir para Las Vegas, mas tem coisa melhor do que ir, né, para Alto Paraíso, tem coisa melhor do que ir para Pirinópolis, para a cidade de Goiás, para Caldas Novas, para Piranhas, para Caiapônia, para Chapadão do Céu. Estar em Goiânia, tem lugar melhor que em Goiânia? Como diz aquela música, Ê, Goiás, quem conhece não esquece jamais. Né? Érico, isso é maravilhoso. Eu acho que isso é algo que a gente precisa, você que é professor de turismo também, já deve ter passado, a gente precisa cada vez mais passar para as pessoas, né, e conseguir que elas compreendam a importância disso, a importância da gente valorizar o que é nosso, né. Eu que já dei aula em algumas cidades aqui do estado, já dei aula em Caldas, já dei aula em Goiás, aqui em Goiânia também, e aí a pergunta, eu sempre gosto de começar perguntando o que tem para fazer na cidade, e aí, via de regra, as respostas são as mesmas, né? As pessoas não conseguem identificar aquilo que é delas e aquilo que lhes são próprio como atrativos. Porque faz parte já do cotidiano, então a gente precisa reforçar que o que é nosso, que é o nosso jeito, as nossas festas, as nossas construções, as nossas relações, as nossas figuras históricas e culturais,
elas têm sim sua importância, e como diz o Décio, né, grande amigo nosso, a gente tem que saber contar as nossas histórias e valorizar elas, né? Porque é nossa função valorizá-las, né? Se deixar para o estrangeiro fazer a nossa valorização, aí fica igual, vou citar o exemplo, que eu acho que para mim é muito peculiar, é o Bandeirante. A Praça do Bandeirante, né, a figura do Anhanguera. O ícone, né? É o ícone da colonização, é o ícone do colonizador, do que veio de fora para invadir e tomar, e está lá soberano sobre tudo. Porque é isso, é a construção de outro não lugar, né? De um local que foi de um local selvagem que foi domado. Mas não, é uma terra que tinha seus habitantes, seus falantes, seus viventes, seus costumes, que muito ainda a gente come piqui até hoje, porque os índios goiases comiam piqui, que os índios aqui comiam piqui. Então, isso não foi destruído, isso não foi perdido, mas isso é marginalizado. Isso é deixado em segundo plano, em cima da narrativa que é essa, a do Bandeirante, a do Anhanguera, a do paulistano, que conquistou esse espaço e depois o povoou. E não é só essa a nossa história é muito mais ampla. E, inclusive, muito mais feia, porque é uma história de sangue, né? Uma história de genocídio, de morte e de guerra. Não é a história de um mundo inóspito, não é a história como dizem, da chegada do Brasil, né? Os 10 dias de festa em que se pensou que tudo era possível. Não. Existem muitos conflitos que marcam e que constroem lugares e não lugares e que deixam pessoas fora dos lugares, das construções da narrativa e do uso dos lugares por essas construções, por essas invisibilidades que são provocadas ao longo da história, no exercício do turismo e na construção mesmo das coletividades do dia a dia. Estou falando muito construção, pelo visto. Mas nós estamos, a palavra é essa, né? A gente está eternamente construindo, a construção ela não para. Né? O que uma geração viveu intensamente, né? A outra ela nunca vai conseguir viver, né? Porque são fases. Né? E a construção ela é sempre progressiva, né? Ela não para, nós estamos em construção, mas o mais importante são os pilares, né? O fundamento, né? Então a gente tem que entender o fundamento da construção, né? O que faz a edificação ficar sólida, forte, né? Então a gente pensa muito na casa, né? Quando a gente entra numa casa, a gente olha muito para a televisão. Nossa, que televisão grande! Nossa, que lustre bonito! Nossa, que móveis bonitos! Mas o engenheiro mesmo, aquele que conhece, o arquiteto, ele não olha a televisão, ele não olha o sofá, ele olha a estrutura. Né? Se a estrutura é boa ou se a estrutura não é boa. Né? Porque não adianta ter televisão, não adianta ter lustre, se a estrutura for ruim, porque vai tudo abaixo. E nós temos uma estrutura forte. A nossa cultura ela é muito forte. E ela sempre vai perpetuar, ela sempre vai ser contada. Agora, eu volto a dizer, o nosso grande desafio é qual é a velocidade que nós vamos dar para essa propagação, né? E qual é a intensidade que nós vamos dar para essa difusão, né? Nós vamos deixar que essas histórias elas sejam contadas de uma maneira superficial ou nós vamos ser vendedores de sonhos, né? Reais, factíveis, né? Quando as pessoas elas ouvirem falar, né? Quando eu ouço falar, eu já crio um imaginário. Mas quando eu vejo com meus próprios olhos e eu pego, eu sinto. Então nós temos que fazer com que as pessoas elas se alegram ao ouvir, mas que elas sintam o que nós somos e o que os nossos antepassados fizeram para que nós pudéssemos contar e continuar contando essa história. Nós temos um desafio. Mas eu acho que com essa fala muito bonita sua, acho que a gente já fizemos um panorama muito bom sobre o turismo e os novos lugares aqui no nosso estado, no nosso país. Acho que nós podemos ir caminhando já para o nosso final.
para as nossas considerações finais. Então, tá aberto aí para você. Eu queria te agradecer em nome da BB Tour, primeiramente, agradecer a toda a nossa gestão que tem feito essas lives de quinta. Toda semana é uma pessoa diferente que toca, com um convidado diferente, com um tema diferente. E todas elas ficam disponíveis depois no nosso canal do YouTube, assim como essa também estará disponível depois. Dizer que foi muito enriquecedor estar aqui, a gente poder debater os não lugares, né, essas visões e propagações que são feitas. É isso, eu queria passar para você a fala, para a gente já ir afinando para o final. Érico, eu que agradeço o convite, assim, foi um momento mágico que só uma entidade séria, comprometida, poderia nos oferecer. Quer dizer que a BB Tour me representa. A BB Tour nos representa. A BB Tour é a voz de todo estudante, de todo profissional do turismo a nível Goiás, a BB Tour Goiás. Então, essa voz, ela tem que ser cada dia mais forte. Essa voz, ela tem que chancelar, né? Eu acredito, Érico, que a BB Tour, que vocês são tão importantes para o desenvolvimento do turismo do estado de Goiás, que eu acredito que toda a chancela de todo profissional de turismo que vá atuar em algum órgão público do estado de Goiás tinha que ter a chancela da BB Tour. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade, como turismólogos, né, como pessoas ligadas ao turismo, de preservar, de empreender, né, os destinos turísticos de Goiás. Então, a BB Tour, ela é uma entidade que ela veio, que eu agradeço com essa missão, né? Eu agradeço já antemão por vocês existirem no estado de Goiás. Parabéns à professora Giovana, nossa presidente, a você, Dérico, nosso vice-presidente, e a todos aqueles que fazem parte dessa linda entidade. Lutem, conte conosco, porque eu tenho certeza que quanto mais a BB Tour se fortalecer, mais o turismo no estado de Goiás vai se desenvolver. Um grande abraço e foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Thales, nós que agradecemos, assim, sentimos lisonjeados por essa fala, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil, mas o quanto é importante essa luta pelo reconhecimento da profissão do turismólogo e principalmente do impacto que o turismo tem nas localidades, assim como a gente falou ao longo de toda essa conversa que nós tivemos aqui, dos impactos sociais, dos impactos econômicos e também dos impactos ambientais, que esses impactos todos podem ser irreversíveis, tanto para o bem, se forem bem geridos por pessoas que sabem o que estão fazendo, quanto para o mal, se for por pessoas que apenas se interessam no curto prazo, em ganhar dinheiro agora, ou em apenas favorecer um pequeno grupo de pessoas ali nesse espaço. Então, a nossa luta é para que pessoas qualificadas que tenham passado por formações e tenham informações e possam realmente acrescentar a esses destinos e não os destruir. Então, essa nossa missão não só com os turismólogos, mas com destinos turísticos do estado de Goiás. Muito obrigado por você ter reafirmado, e essa nossa 13ª live de quinta é fruto desse processo nosso, desse compromisso com a classe e com o turismo no estado de Goiás. Thales, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Obrigado, até mais. Até mais.